O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cai na terra, não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Nós estamos celebrando este último domingo do tempo da Quaresma. Próximo domingo já é o domingo em que a Igreja, com a celebração do Domingo de Ramos, abre para nós o tempo da Semana Santa. E no Domingo de Ramos nós presenciaremos a entrada de Jesus em Jerusalém, marcando assim, portanto, o fim da sua peregrinação terrestre. Jesus que caminha para o Calvário. E diante desta realidade, término já do tempo da Quaresma e já as vésperas praticamente do início da Semana Santa, cabe a cada um de nós nos perguntarmos como nós temos nos preparado para cada vez mais vivermos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos da importância desse tempo da Quaresma, como um tempo de apelo de Deus à conversão, à mudança de vida, exatamente porque Deus tem esse desejo de que nós nos preparemos bem para celebrarmos a grande festa para todos nós, que é a festa da Páscoa, a festa da vida, a festa da aliança eterna de Deus com a humanidade. Um Deus que não mediu esforços para vir ao encontro de cada um de nós, de cada ser humano.
E a primeira leitura que nós escutávamos nos coloca diante dessa realidade em que Jesus, caminhando para o Calvário, está se aproximando também o seu fim da caminhada, está se aproximando aquele momento da entrega da cruz. E recorda sobretudo esta nova aliança que ele está fazendo com a humanidade. Dizia assim, a primeira leitura tirada do livro do profeta Jeremias: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Né? Essa nova aliança, ele se refere exatamente à sua entrega total a Deus, né? É a serviço da humanidade. A primeira aliança foi aquela aliança que Deus fez com o povo quando este povo estava passando pela escravidão do Egito. Uma aliança de compaixão, de misericórdia. Deus viu o sofrimento do seu povo e veio ao encontro do povo. Uma aliança que foi colocada na memória das pessoas. Esta nova aliança é uma aliança que vai ser gravada no coração das pessoas. Não vai mais precisar de recordações, porque quando nós olhamos para a cruz, ela já fala por si mesmo, já fala dessa aliança eterna, já fala desse gesto de amor sem limites de Deus pela humanidade. A primeira aliança foi esquecida, as pessoas, mesmo sabendo de que foram resgatadas por Deus, ali diante daquela opressão do Egito, mas era um povo ainda de cabeça dura, um povo rebelde, mesmo sabendo do amor de Deus, em que Deus veio ao encontro deste povo, mas continuava quebrando aquela aliança, não é? Portanto, uma aliança que foi colocada praticamente na memória. Esta aliança, como nos recorda esta primeira leitura, é uma aliança que é gravada no coração da humanidade, exatamente para que ninguém esqueça desse grande gesto de amor de Deus por todos nós. E aí cabe a todos nós, portanto, fazermos cada vez mais essa avaliação de nossas vidas, como nós estamos respondendo esse gesto de amor de um Deus que vem ao nosso encontro. Será que nós não caímos no perigo também de quebrarmos esta aliança, de querermos caminhar por este mundo sem esta recordação importante de que Deus veio ao mundo para nos salvar? É preciso, portanto, esta consciência de que esta aliança que Deus fez com todos nós é uma aliança que nos conduz à eternidade, não é? Que nos dá a alegria de estarmos neste mundo sabendo que nós temos um Deus que imprimiu a sua lei, a lei do amor no nosso coração, exatamente para que isto não seja esquecido. Um amor doação, um amor entrega, um amor a serviço, sobretudo daqueles e daquelas que se encontram mais fragilizados. A segunda leitura da carta aos Hebreus recorda para todos nós a vida espiritual de Jesus Cristo, aquele que passou por este mundo, aquele que carregou os nossos sofrimentos, os nossos fardos, mas aquele que estava sempre em sintonia com o Pai. Mostra a trajetória espiritual de Jesus. E dizia esta segunda leitura, que Cristo, nos dias de sua vida terrestre, ele fez orações, dirigiu preces e súplicas ao Pai, não é? Quer dizer, nos ensinando como é que a gente deve viver nesse nosso tempo em que nós estamos peregrinando a nossa vida terrestre. Fala, enquanto ele esteve na sua vida terrestre, ele estava sempre fazendo orações, dirigindo preces e súplicas a Deus Pai. Deve ser uma atitude nossa também, a cada dia, como cristão, como povo de Deus. A gente nunca deve esquecer de estarmos em sintonia com Deus, através das nossas orações, fazendo a Ele as nossas preces, elevando a Ele as nossas súplicas, mas também dando graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos peregrinar por este mundo, né?
Cristo mostra, portanto, a maneira como cada pessoa deve se relacionar com Deus, através da oração, nas nossas preces, nos nossos pedidos, mas também nas súplicas e ações de graças a Ele. Não é? Mostra, portanto, um Cristo também obediente ao Pai. E diz que Ele era atendido nas suas preces, nas suas orações. Coloca aqui, esse autor da carta aos Hebreus, de que Ele era atendido exatamente por causa da sua obediência ao Pai. De fato, quando nós somos obedientes a Deus, não é? Quando nós somos obedientes àquilo que Deus tem a nos ensinar, com certeza o que nós pedimos a Ele, que nós insistimos e persistimos, numa volta ou noutra, com certeza Ele vai se comover e vai conceder a cada um de nós, não por nossos méritos, mas por causa do seu amor e da sua infinita misericórdia, Ele acaba concedendo a nós aquilo que nós pedimos, né? Portanto, a obediência a Deus acima de tudo. E por causa da obediência nos vem também a salvação. A obediência a Deus traz, portanto, esta grande recompensa de sermos salvos. E eu acredito que é isso que nós todos desejamos, de sermos salvos, de estarmos com Deus e carregarmos Deus em nossas vidas, de não só recordarmos a palavra de Deus, mas acima de tudo de colocarmos em prática aquilo que Ele fez e nos ensinou. E para encerrar, a gente escutou nesta liturgia de hoje, este Evangelho de São João, no seu capítulo 12, onde os gregos manifestaram o desejo de ver Jesus. Acredito que este também deve ser o nosso desejo, né? O desejo de ver Jesus. Nós não vemos mais Jesus assim como pessoa, mas nós vemos Jesus à medida que nós somos transformados pela sua palavra e nos tornamos também instrumentos de transformação. Quando nós somos transfigurados pela palavra de Deus, como é bom a gente ver Jesus na vida daqueles e daquelas que são batizados e que assumem a cada dia os seus compromissos como cristão. Como é bom a gente ver Jesus quando nós nos debruçamos, sobretudo, diante daqueles e daquelas que mais sofrem, quando nós nos comprometemos com a vida, nos comprometemos com a comunidade. Com certeza são atitudes que a gente vai conseguindo ver Jesus. Você veja que diante de um mundo tão difícil, cheio de tantas dificuldades, mas ainda a gente consegue ver Jesus no gesto de muitas pessoas que se doam, que se dedicam, não só nesse campo da igreja, mas também no campo da família, procurando conservar os valores ligados à família, procurando conservar os valores ligados à vida, os valores ligados à boa convivência na sociedade. Com certeza são atitudes que revelam para nós esse Jesus, né, que não se cansa de vir ao encontro da humanidade, né? Esse texto do Evangelho mostra para nós, né, ainda um Jesus que não é só um Jesus glorificado, é um Jesus também que passou pela cruz. Os gregos, repito, desejaram ver Jesus. E diz aqui nesse texto que Filipe mostrou, juntamente com André, um Jesus que não é só glória. O próprio Jesus fala diante deles dizendo: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai passar desta vida para junto de Deus. Ele revela aqui todo o seu sofrimento na cruz, os desafios enfrentados. Sabe, na nossa caminhada ocorre o perigo da gente querer ver um Cristo apenas da cruz, um Cristo do sofrimento, um Cristo que passou pela dor, não é? Que morreu na cruz. Nós não podemos nos prender nesta realidade. É bem verdade, não é, que a outra face do Cristo é a face gloriosa, a face de alguém que depois de ter carregado a cruz, de ter passado por este mundo, carregado as dores da humanidade,
ele também foi glorificado, né? Nós sabemos que no mundo de hoje, muitas pessoas não querem nem escutar falar sobre a cruz, não é? Às vezes até mesmo na igreja, eu não vou para a igreja porque a igreja fala sobre a cruz, fala sobre o sofrimento. A gente já tem enfrentado tantos sofrimentos na vida, são tantas dores, são tantos momentos difíceis. Imagine, eu vou lá na igreja, ainda vou falar, ainda vai ser colocado aquele Cristo do sofrimento, o Cristo da cruz. Mas é claro, a igreja não fica só nisso, né? Cristo não se revelou só desta maneira, ele se revela também como Cristo glorioso. A cruz como passagem para se alcançar a vitória. Evidentemente, a gente tem que lutar, nós temos que passar pelas batalhas da vida, não é, para que a gente possa, juntamente com Cristo, alcançarmos a glória eterna. E é exatamente esse Cristo que se revela no texto do Evangelho de hoje. Um Cristo que passa pela cruz, que se entrega ao Pai, mas que com certeza ele alcança também a glória, a vitória. E assim Deus nos dá a graça e a alegria de podermos caminhar por este mundo, mesmo diante dos sofrimentos. Nós sabemos que depois do sofrimento, depois das dores, depois das cruzes, nós alcançaremos a vitória, alcançaremos a glória. E se nós caminhamos com Cristo, morremos com Ele, evidentemente com Ele também nós ressuscitaremos para a eternidade. Caminhemos com muita coragem, com muita força, nesse desejo de cada vez mais colaborarmos para a construção do reino de Deus, com essa convicção de que Deus a cada dia vem ao nosso encontro, vem nos fortalecer, vem nos ajudar a sermos cada vez mais firmes na fé, para fazermos essa travessia do tempo quaresmal e celebrarmos bem a vitória, celebrarmos bem a Páscoa de Cristo, que é também a nossa Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.